A gente está estudando hoje a carta do Senhor Jesus Cristo, né, através de João, as 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, e a Ásia Menor é a região que hoje nós conhecemos como Turquia, né, como o Marcos já falou para a gente aqui na introdução no domingo. E no capítulo 1, no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, né? Então aqui a gente aprende que isso foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo através de um anjo ao qual ele revelou ao apóstolo João, né? E aqui ele dá o testemunho que essa é a palavra de Deus através de Jesus Cristo, que foi entregue através de Jesus Cristo. E ele nos diz que bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, né? E o que de certa maneira nós estamos cumprindo aqui, né? Quando nós nos reunimos para poder estudar através da leitura, né? E ele diz bem-aventurado o que lê, mas também bem-aventurado os que ouvem, né? Porque talvez a gente pode estar aqui, mas não está se aplicando, não está recebendo essa palavra como um grande ensinamento ou como o melhor ensinamento que nós poderíamos receber das nossas vidas. E quando ele diz também que bem-aventurado é aqueles que guardam, são aqueles que, além de confiar, eles praticam essa palavra, eles vivem essa palavra. E aqui ele termina falando, né, ali como a gente já leu, porque o tempo está próximo. Irmãos, isso daqui, como também foi nos falado aqui domingo, né, compreende-se que foi escrito entre 91 e 96 depois de Cristo. Então, daqui a pouco, a gente vai estar completando 2 milênios, né? Daqui a pouco, assim que eu digo, com relação ao tanto de ano que já passou, né? Mas vamos em 2090, se Cristo não tiver voltado até lá, esses escritos aqui, essa profecia vai estar completando 2000 anos. E a grande questão a nós pensarmos é como que nós temos recebido justamente isso, né? Porque a gente vê que, infelizmente, o livro de Apocalipse é um livro que está esquecido pelas igrejas, né? É um livro que muitas vezes a gente não vê ele quase sendo pregado, a gente não vê ele quase sendo ensinado, sendo abordado, né? Por quê? Foi como o Marcos falou aqui no domingo. Esse livro, ele requer muito estudo, muito zelo, uma dedicação muito aprofundada, né? E, infelizmente, isso não está acontecendo hoje. Hoje o ensino, a gente vê que as escolas bíblicas estão ficando para trás, inclusive dentro das denominações históricas, né? Dentro das denominações que fundaram, que foram grandes incentivadoras da escola bíblica, e o ensino está ficando para trás. E a gente vai discutir isso muito aqui hoje nessa carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, né? Porque a gente já começou vendo ali a orientação. Bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e bem-aventurado é o que guarda, né? Então, como que a gente consegue essas bem-aventuranças? É através do estudo, é através do ensino, é através do aprofundamento no que está escrito aqui, no que está sendo ensinado aqui, né? E a gente precisa guardar uma compreensão. No capítulo 1, no versículo 11, diz assim, ó: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. Aí diz Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas o que eu quero que nós também guardemos aqui nesse momento é: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. O Senhor Jesus ordenou a João que ele anotasse, que ele escrevesse um livro com essa profecia e enviasse às 7 igrejas. E foi como o Marcos também muito bem abordou aqui no domingo passado, que Jesus está escrevendo cartas a igrejas locais. E nós somos igrejas locais. A maneira ao qual o Senhor Jesus escolheu para dar continuidade à sua obra
é através das igrejas locais. E aqui agora nós precisamos trazer à lembrança uma outra coisa, para poder começar a fazer sentido todo esse estudo, essa carta às 7 igrejas, né? Jesus, quando ele ordenou a João que escrevesse a igrejas locais, Jesus lá atrás incumbiu os seus discípulos de fazer o quê? De continuar pregando o reino de Deus, de continuar construindo o reino de Deus. E Jesus falou o seguinte, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E a maneira de se entrar nesse reino, a maneira de se fazer parte deste reino, é através do arrependimento. E isso está completamente conectado às cartas. Por quê? Das 7 igrejas, a gente vai ver Jesus. A 4 igrejas, ele faz elogios e faz correções, faz exortações, ele faz críticas a 4 igrejas, elogios e críticas. A uma igreja, Jesus só faz crítica. E a 2 igrejas, Jesus só faz elogios. E nós precisamos sempre ter isso em mente, sabe? Por mais que a gente vai ver aqui as cartas combatendo falsos ensinos, falsas doutrinas, diversas coisas que entraram nas igrejas às quais o Senhor Jesus... E o que é muito interessante, irmãos, João está escrevendo a igrejas antes de fechar o 1º século após Cristo. E olha como que essas igrejas já estavam em grandes dificuldades, já estavam passando por grandes dificuldades. E aí a gente fica imaginando 1.800 anos, 1.900 anos depois, né, que é o nosso caso, de que esse diagnóstico de Jesus foi dado às igrejas, e a gente fica pensando como que estão as igrejas na atualidade. E muitas vezes a gente não quer estudar esse diagnóstico de Jesus às igrejas, por quê? Porque nós estamos dentro desse diagnóstico. Nós fazemos parte desse diagnóstico. Jesus, quando traz elogios e críticas à igreja, possivelmente nós estaremos enquadrados em elogios e enquadrados em críticas. Ou talvez enquadrados só em críticas, ou talvez enquadrados só em elogios. E é isso que a gente está pretendendo trazer, né, no poder do Espírito, claro, a luz dele, a revelação dele, a compreensão do que está sendo falado aqui a estas igrejas, né? Então nós precisamos ter essa compreensão que, na verdade, qual é a nossa missão enquanto igreja local? Qual é os nossos desafios enquanto igreja local? É construir o reino de Deus. Esse é o nosso principal objetivo. E quando é lançado o reino de Deus como nosso principal objetivo, isso vai nos trazendo conflitos, porque isso nos tira da nossa zona de conforto. Isso vai nos requerer nós renunciarmos, nós deixarmos coisas para trás. Isso vai requerer que nós morramos para que a vida do Senhor Jesus, Ele que está construindo esse reino, né? Ele que foi enviado pelo Pai a construir esse reino, para que Ele continue a construir esse reino através de nós. E se no meio do caminho surgir alguma dúvida aí, vocês fiquem à vontade para poder perguntar, né? A gente sabe que a gente tem transmitido através do Instagram os nossos ensinos, né? As nossas pregações, e depois vai lá para o canal do YouTube. Mas, na verdade, o nosso intuito aqui é jamais, né, defender que, quando nós estamos na nossa casa, apenas a gente está em comunhão com uma igreja local, né? A gente sabe que a gente precisa estar em comunhão com uma igreja local, uma igreja que seja bíblica, uma igreja que seja saudável. E como que a gente sabe isso? É uma igreja que vive para a glória do Senhor Jesus, que prega o evangelho para a glória dele, né? Então a gente vai estar sempre incentivando que vocês que assistem o vídeo, né, agora ou posteriormente, que vocês estejam congregando em uma igreja, né, numa igreja local. Não troque, né? Não tem nenhum problema assistir bons conteúdos na internet, mas não troque a comunhão de uma igreja local por uma comunhão de internet. E eu queria ler com vocês aqui agora, para depois a gente vir explicando, esses 7 versículos. E a palavra do Senhor diz assim, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras.
Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei ao direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Antes da gente entrar aqui explicando esses 7 versículos, só queria trazer alguns dados com relação à cidade de Éfeso. Naquela época, Éfeso era a maior, mais rica e mais importante da Ásia Menor. Inclusive, alguns homens daquela época apelidaram a cidade de Éfeso de a Feira das Vaidades, ou então a Luz da Ásia. O que isso significa? Uma igreja local, ela sempre tem muito a ver com o local ao qual ela está instalada. Isso é muito interessante a gente compreender, né? Porque, um exemplo, a gente vê Jesus escrevendo as 7 igrejas. E a gente sabe que na Bíblia, o número 7, desde o Antigo Testamento, lá em Gênesis, o número 7, ele é associado à completude, à perfeição. E o que nós entendemos hoje? Que a carta às 7 igrejas significa o seguinte, que Jesus, de alguma maneira, ele está fazendo um diagnóstico daquelas igrejas, mas um diagnóstico que vai servir para todas as igrejas de todos os tempos, de todas as eras e em todos os lugares. Então, Jesus aqui, o que ele está acontecendo? Ele está falando às igrejas, olha só, eu entreguei uma missão a vocês, que é o quê? Dar continuidade à construção do reino de Deus. Eu entreguei essa missão a vocês, mas a partir desse diagnóstico, eu quero mostrar a vocês o que vai acontecer no meio do caminho, o que pode se apresentar no meio do caminho, e como que vocês deverão se portar no meio do caminho. E Jesus, quando ele traz o diagnóstico da igreja, ele também, de certa maneira, ele está trazendo um diagnóstico da cidade, um diagnóstico da comunidade. Por quê? Porque as pessoas que frequentam a igreja local de Éfeso são pessoas que moram na cidade de Éfeso. Um exemplo, domingo a gente vai ver a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna tem a ver com as pessoas que moram na cidade de Esmirna. Então, a gente já está vendo aqui, a cidade ela era conhecida como Feira das Vaidades. Por quê? Éfeso era uma cidade que ela se apoiava nela mesma. Para a gente ter ideia, Éfeso naquela época, ela tinha uma população acima de 200 mil habitantes. Vamos colocar aí, eu não sei como é que está o censo, São João da Barra hoje aí com 40 mil habitantes, 50 mil habitantes, um exemplo. Isso significa que Éfeso naquela época tinha 4 vezes mais habitantes do que São João da Barra tem hoje. E olha que São João da Barra é uma cidade com um número expressivo de habitantes, né? E Éfeso ela tinha um número superior a 200 mil pessoas. Éfeso, naquela época, era o mais importante porto da Ásia Menor. Vamos dar um exemplo para a gente aqui? O Superporto do Açu aqui na nossa cidade. A gente viu que depois que o Superporto do Açu chegou, como que cresceu a questão dos negócios, como que trouxe expansões, como que trouxe também dificuldades, né? E naquela época, a cidade de Éfeso ela tinha um porto mais importante. Então ali a gente vê que tem passagem de muitas pessoas, né? Vamos pegar um porto aqui. A gente sabe que, um exemplo, as pessoas que a gente conhece que fala, que já tem diversas pessoas de diversas nacionalidades que transitam ali no Porto do Açu. A gente, inclusive, tem conhecidos que trabalham como tradutores nas empresas lá no Porto do Açu, né? Como tradutores de inglês. Então, isso são dados importantes. E trazer um outro dado importante é que Éfeso, ela tinha um dos mais importantes, era um dos centros, né, mais importantes do culto ao imperador. E o que significa isso? Que os imperadores romanos naquela época, não satisfeitos com todo o poder que eles já exerciam, né, poder político, poder econômico, poder militar, eles se intitularam como divinos. E a partir do momento que eles se intitularam como divinos, eles instituíram o culto ao imperador. Vamos dar só um exemplo. Hoje aqui em São João da Barra, um governante, né, se intitule. Ó, eu sou divino, eu sou Deus, eu sou um representante da divindade. A divindade me escolheu para eu ser um Deus encarnado entre vocês. E a partir de agora, eu quero que vocês se dobrem a mim, eu quero que vocês prestem culto a mim. Vocês não se reúnem lá na Atos para poder prestar culto ao Deus de vocês? Agora eu quero que vocês se reúnam diante de mim para poder prestar culto a mim. E lá na cidade de Éfeso,
Isso a gente vê no livro de Atos. O templo da grande Diana, a Diana dos Efésios, né? Que para os gregos ela era Artemis. E sabe o que acontecia dentro do templo de Diana? Existiam as sacerdotisas que praticavam prostituição sagrada. Segundo eles, uma maneira de você prestar culto à grande Diana eram os homens entrarem no templo da grande Diana, lá estavam as sacerdotisas, e as sacerdotisas mantinham relações sexuais com esses homens, né? E tem um filósofo, Simon Kistemaker, citando o filósofo grego Heráclito, ele diz que a moral do templo era pior do que a moral dos animais, pois nem mesmo os cães prosmíscuos mutilavam uns aos outros. Éfeso era uma cidade mística, cheia de superstição, e aí a gente já vai vendo o cenário que se está desenhando, né? Para a gente poder entrar aqui. E como já colocamos aqui também, lá imperava o misticismo. Vamos ser sinceros, alguma coisa diferente do que a gente vê nos nossos dias, inclusive ao nosso redor. São João da Barra é conhecido como uma cidade mística, né? Completamente mística. Idolatria. Será que nós vemos idolatria ao nosso redor? Muita coisa, né? Imoralidade. Será que nós vemos imoralidade ao nosso redor? Muita coisa, não é? E não é só na nossa cidade, a gente vê imoralidade através dos conteúdos de televisão, de internet, enfim, impressos. Perseguição àqueles que querem viver um evangelho genuíno. Irmãos, vocês já perceberam o tempo que nós estamos? Um exemplo, talvez vocês vão lembrar disso. Talvez, corrupção sempre existiu, concordam? Sempre existiu, né? Mas o corrupto era aquele que ele se escondia, sabe? Ou então ele tinha até vergonha quando surgia um assunto de corrupção numa roda, assim, de amigos, numa conversa de colegas. Ele era aquele que até se esquivava, sabe? Sumia. Você já percebeu que hoje nas rodas de conversa está ao contrário? Se você fala que talvez veio uma proposta, seja onde for, aonde for, e você negou a proposta, já lá, o santinho, o metido a santo, o metido a bom samaritano, o metido a não sei o quê. Já perceberam que a gente está vivendo os tempos que talvez um adúltero também, né? Ele se esquivava. Hoje não. Se rolar um grupinho de conversa e o camarada fala, não, eu não sou adúltero, não, eu sou fiel à minha esposa, ou a esposa fala, não, eu sou fiel ao marido, é escarnecido. E olha lá, quem é fiel? Só ele que é fiel, só ela que é fiel. E às vezes a gente acha que a perseguição só se apresenta com relação a uma morte literal. Cortaram o pescoço de alguém ali. Não. A perseguição com relação à doutrina cristã, à santidade, a uma vida de buscar, viver conforme a palavra de Deus é isso. A gente estava conversando aqui, não era isso mesmo, antes de começar esse estudo? Irmãos, a gente não tem dificuldade nenhuma com igrejas que têm uma quantidade grande numérica de pessoas, mas que preguem a verdade. Infelizmente, hoje, a grande verdade é que o número não está relacionado a um crescimento saudável através da palavra. Os grandes crescimentos hoje são por outros intuitos, são por outras motivações. É como a gente tem falado aqui, é uma junção da fome com a vontade de comer. E é esse diagnóstico que Jesus está trazendo para a gente o tempo inteiro. Ou vocês vão viver pelas coisas eternas, ou vocês vão viver pelas coisas terrenas. E aí volta a explicação. Mas por que está assim bombando? Por quê? Porque a maioria das igrejas é uma triste realidade. Das denominações se renderam aos assuntos terrenos. Se renderam a uma prosperidade, a um crescimento terreno. As pessoas estão com seu coração dividido. Continuam com os altares escondidos. Há outras coisas, há outros ídolos, há outros deuses. E tudo aquilo que tira o local do Senhor Jesus, é isso que ele está trazendo. Mas sabe o que é maravilhoso aqui nessa palavra? É que isso é oportunidade. Jesus está sempre trazendo oportunidade à igreja. E a gente entrar aqui no primeiro versículo, a gente vê que o diabo, ele continuou usando duas grandes estratégias, e foi duas grandes estratégias que ele trouxe à igreja de Éfeso. Perseguição e sedução. Perseguição contra aqueles que estão querendo viver a sã doutrina. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá?
Vocês sabem que aqui a gente não fica pregando isso, meu Deus, batalha espiritual, questões espirituais, dando voz ao maligno. Mas sabe como é que muitas vezes o maligno, ele vem querer nos paralisar quando a gente está buscando viver a verdade? São pressões que a gente não entende. São confusões na nossa cabeça. É como está lá no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. São as setas inflamadas. São, sabe, umas pressões. É ele sempre querendo tirar o nosso olho daquilo que é eterno e colocar o nosso olho naquilo que é terreno. E uma outra grande estratégia, quando ele vê que a gente está querendo buscar o caminho certo de verdade, ele se opõe, ele se opõe, ele se opõe. E para o outro grupo, qual é? A sedução. Que tipo de sedução? A sedução com as coisas desta vida. A sedução com os prazeres deste mundo. E o que o Senhor Jesus está falando, e para mim não é à toa, ele começar o diagnóstico da carta pela igreja de Éfeso, ele está falando para a igreja de Éfeso o seguinte: eu reconheço que vocês são fiéis na doutrina, mas vocês estão falhando no amor. Vocês se esfriaram no amor. E também, ativismo sem amor a quem em primeiro lugar? Sem amor a Deus. E em segundo lugar, sem amor ao próximo, não faz sentido nenhum. É obra vã, é apenas um puro ativismo. E aí vamos começar explicando aqui, para a gente poder caminhar para a nossa proposta aqui hoje, do que a gente está discutindo aqui hoje. Só também trazendo a lembrança, a igreja de Éfeso, Paulo enviou Timóteo para poder pastoreá-la durante um tempo, e depois o apóstolo João. Inclusive, João, ele é o único dos discípulos, dos apóstolos, que não morre martirizado. João, ele morre de velhice. E João, na sua velhice, João, o apóstolo que teve com Cristo, ele era o pastor da igreja de Éfeso. E a história conta que João já estava muito debilitado. Da casa onde ele morava para poder ir para a igreja, ele já não conseguia mais caminhar no final da vida dele. E quando as pessoas iam carregando ele, vamos dizer assim, numa maca até a igreja, né? Porque ele continuava como pastor, ele pregava, ele só não conseguia mais andar, devido à idade, devido a tudo que ele passou. No meio do caminho, quando as pessoas da igreja iam levando ele até a igreja, ele ia falando uma frase: filhinhos, amem uns aos outros. Filhinhos, amem uns aos outros. Filhinho, amem uns aos outros. E aí, entrando aqui no versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Outra coisa importante, irmãos, esse anjo aqui, há um entendimento maior, né? E é esse que a gente vai seguir aqui, que esse anjo não é um anjo mesmo, né? Um anjo assim, sabe? Uma figura, aquele anjo celestial, né? Esse anjo aqui se refere ao líder daquela igreja, né? Se refere ao pastor daquela igreja, né? E não dizendo que ele tem também poderes de anjo, que muitos atravessaram isso para dizer que o pastor talvez é alguém que seja inquestionável na igreja, é alguém que é ungido do Senhor. Ninguém pode se opor ao pastor, ninguém pode falar contra o pastor, porque o pastor, ele é o anjo da igreja. Isso também é interessante a gente ter guardado. E ele diz, ó: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Sabe o que é maravilhoso aqui? 2 coisas para a gente se ater. Jesus, irmãos, é o que a gente está pregando aqui e falando antes dos nossos cultos. Jesus, ele não é aquele que está sentado no alto sublime trono, assistindo tudo que a igreja está fazendo de braços cruzados, avaliando lá de cima, distante a igreja, ou com o seu cetro na mão. Olha o que o texto bíblico diz. Eu quero pegar a parte aqui, ó, que diz, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A gente já viu aqui, ó, vai estar fácil de vocês lerem isso na Bíblia de vocês, ó. Versículo 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Sabe o que o Senhor Jesus está falando? Que ele não é aquele que fica assistindo de longe o culto. Ele é aquele que vem e entra. E não apenas no culto, nas questões da igreja. Jesus é aquele que se envolve com a igreja. Jesus é aquele que se envolve com as questões da igreja. Jesus é aquele que tem a liderança em sua mão. Jesus não é aquele que entregou a igreja aos anjos, entregou a igreja aos líderes e falou para eles, ó, agora vocês façam como vocês quiserem. Agora vocês toquem a igreja como vocês quiserem. Não. Jesus está mostrando que ele continua sendo o Senhor da igreja. Ele continua sendo aquele que vem na igreja e que se envolve com as coisas da igreja, se envolve com as questões da igreja. E isso pra gente, sabe, irmãos, é como a gente tem conversado aqui.
Isso é um conforto, sabe? Que nos diz que é como Paulo escrevendo aos Romanos: nada pode nos separar do amor de Deus, né? Mas Jesus Cristo, ele é aquele que está presente e nós não podemos perder o impacto dessa presença. Inclusive, um exemplo, essa nossa reunião aqui de hoje. Nós não podemos perder o impacto da presença de Cristo. Se a gente tem vindo aqui se reunir, terça após terça, domingo após domingo, achando que tudo que a gente está produzindo aqui é do homem para o homem, é de um grupo que se ama para um grupo que se ama. Mas se nós perdermos o impacto da presença do Senhor Jesus no nosso meio, as coisas vão perder o sentido. E a gente não pode ficar preso àquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos ficar presos ao que a palavra do Senhor está nos dizendo. O que a Bíblia nos diz. A gente está querendo fazer, às vezes, da nossa maneira e achando que é da nossa maneira. E aqui a gente já compreende isso, que não é da nossa maneira, que tudo está dentro das mãos do Senhor. A totalidade da igreja está na mão dele. William Barclay, ele afirma o seguinte: a totalidade da igreja está em sua mão e ele a sustém. Cristo não é o Cristo de alguma seita ou uma comunidade ou denominação, e menos ainda de alguma congregação particular. Ele é o Cristo de toda a igreja. Ele é o Cristo de toda a igreja. Ele não é o Cristo de alguma seita, de alguma denominação. Ele é o Cristo de toda a igreja, né? E ele é esse que conserva na mão e que anda no meio da igreja. E esse conservar na mão significa que ele é aquele que guarda a igreja, né? E agora, seguindo aqui, a gente vai vendo que Jesus, ele é aquele que anda no meio da noiva, no meio da igreja, para encorajá-la. Ele traz coragem a ela, para repreendê-la naquilo ao qual ele deve repreendê-la e para poder chamá-la ao arrependimento naquilo ao qual ela deve ser chamada ao arrependimento. E aí, seguindo para o versículo 2, eu quero ler com vocês. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Vou ler o 3 também para a gente trazer a linha completa. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. E agora eu só vou lá no 6. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E a gente vai vendo que Jesus ele elogiou a igreja de Éfeso pelas suas virtudes, né? E ele destaca que uma das virtudes da igreja de Éfeso, ela era fiel na doutrina. Mesmo que estava chegando uma onda, né, de novidades, uma onda de falsa doutrina, a igreja de Éfeso, ela permaneceu fiel na doutrina. Como ele falou, conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. E aqui é ele elogiando a igreja. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. E Paulo já tinha alertado a igreja, inclusive na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, falando, olha só, vai chegar no meio de vocês os lobos, disfarçados de ovelhas. E sabe o que eles vão querer fazer no meio de vocês? Eles vão querer trazer confusão. Eles vão trazer falso ensino. Eles vão trazer falsa doutrina. E olha, irmãos, voltando, a gente está falando de um texto dos anos 90 depois de Cristo. Não tinha fechado nem o primeiro século. Desde que isso foi escrito, 1.900 anos se passaram. Mais de 1.900 anos se passaram. Imagina hoje como é que estão as coisas, irmãos. E é à luz da palavra de Deus que a gente consegue fazer o diagnóstico. Porque não tem outra maneira. É o Senhor Jesus que traz o diagnóstico para a gente. Ele traz o diagnóstico e nos dá a oportunidade de como que nós deveríamos nos portar frente a estes diagnósticos. E aí fica aqui para a gente pensar, irmãos, existe falsa doutrina hoje em dia?
Existe heresias sendo pregadas? Existe falso pastor? Falso mestre? Falso profeta? Tudo isso. E como que a gente percebe o que é e o que não é? É através da palavra de Deus. É através do que o Senhor Jesus nos fala, através da sua palavra. E Jesus traz um elogio a ela, dizendo que essa igreja se separou das falsas doutrinas e das falsas obras. E a gente viu ali no versículo 6, aí no versículo 3 ainda, olha só o que Jesus falou. Você tem por perseverança. E sabe o que aconteceu aqui? Só a gente lembrar. Chegaram os caras falando, não, nós somos os bambambãs. Uns bambambãs que estavam afastados da doutrina de Cristo. Afastados do que os apóstolos estavam pregando. E aí, o Senhor traz o diagnóstico através de João dizendo o seguinte, mas você descobriu que eles são os mentirosos. E aí, irmãos, quando a gente descobre os mentirosos, a gente continua seguindo os mentirosos? Não! Na verdade, quem é o certo? Descobri. É o pastor Léo. É o pastor Léo que está pregando as verdades lá. É o pastor Léo que está trazendo um novo evangelho. É o pastor Léo que é o novo Lutero. É o pastor Léo que está trazendo as novidades. Agora ele vai libertar a gente. Irmãos, o dia que vocês verem o pastor Léo falando isso, fazendo isso, se portando dessa maneira, corre do pastor Léo. Porque é apenas mais um mentiroso no mercado da fé, no mercado gospel. Quem que a gente precisa ouvir? O bom pastor. É por isso que a gente está sempre aqui falando, voltando às escrituras, querendo fazer estudos bíblicos, irmãos. E é o que a gente tem falado. Essa é uma grande verdade. Você vê que isso está geral, já falei isso daqui. Reunião de ensino e reunião de oração estão acabando. Por quê? Porque homens e mulheres estão seguindo um falso evangelho. Um evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, se a gente tivesse uma programação que fosse pautada por um show da fé, se fosse uma relação empresa-consumidor, não, vamos ver o que agrada os nossos consumidores. A gente precisa criar coisas aos quais vai satisfazer os nossos consumidores. Jesus nunca fez isso. Se nós fôssemos essa igreja, a gente já trouxe aqui alguns dados da cidade de Éfeso. De repente, a igreja de Éfeso poderia estar se dobrando a isso tudo. E o que Jesus está elogiando a ela, que ela está perseverando, ela está firme na doutrina, ela está firme na palavra. Vimos que era o principal porto da cidade, da região da Ásia Menor naquela época. Éfeso bombava, uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Ela poderia estar entregando o que o povo da cidade, o que o não convertido, o que o ímpio da cidade queria. Mas não era isso que ela estava entregando. Ela estava ensinando, ela estava pregando a verdadeira doutrina. Mas a gente vai chegar lá e vamos ver que apenas isso também não é o suficiente. E eu queria falar para vocês o versículo 6. Porque a gente viu aqui, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E eu quero que nós guardemos uma informação aqui. Olha como é que Jesus é forte. A gente fala ódio, meu Deus, isso aqui é Jesus falando, tá? Jesus mandando João escrever. João, escreve para Éfeso que eles têm a favor dele, que eles odeiam a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio, tá, João? Avisa isso a Éfeso, que eu também odeio a obra deles. Mas o fato de nós odiarmos, apenas odiarmos aquilo que Jesus odeia, não nos faz aqueles que amam Jesus. A gente vai ver isso daqui à luz da palavra. E o que são as obras dos nicolaítas? Os nicolaítas, destruidores do povo, pregavam uma nova versão de cristianismo. O que eles pregavam? Um evangelho liberal, só que loucura, irmão. Já tinha um evangelho liberal nos anos 90, depois de Cristo, antes de fechar um século. Eles pregavam um evangelho liberal, sem exigências e sem proibições. O evangelho de Jesus não é uma lista de pode ou não pode. Mas vocês concordam que o evangelho nos traz exigências às quais a gente não pode se render? Faz sentido um cristão se relacionar, uma mulher se relacionar com algum homem além do seu marido, e o homem se relacionar com outra mulher que não seja sua esposa? Era isso que era a obra dos nicolaítas. Sabe por quê? Eles diziam o seguinte, eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Quem eram os nicolaítas? Eram esses. Não! Você pode estar lá e estar cá. Você pode estar desfrutando do que o mundo tem a te entregar e você pode estar dentro da igreja. Eles incentivavam os crentes a participar de tudo aquilo que era sacrificado aos ídolos. Eles, olha só, irmãos, o que eles já ensinavam naquela época, tá? Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado.
Totalmente o que o oposto que a Bíblia prega. Porque a Bíblia prega o seguinte: sexo só após o casamento. E sexo com quem? O marido com sua esposa e a esposa com seu marido. Eles pregavam que não. Eles estimulavam a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou a obra dos nicolaítas. Irmãos, eu quero trazer uma coisa para vocês, que diz o seguinte, que a igreja brasileira precisa aprender muito com a igreja de Éfeso nesse sentido, no sentido de rejeitar essas coisas. Sabe por quê? A igreja brasileira hoje, ela busca experiência e não a verdade que está na palavra. Eles não querem pensar, só querem apenas sentir. Não querem doutrina, querem as novidades, as revelações, os sonhos, as visões. Eles não querem estudar a palavra. Eles querem estar movidos por testemunhos eletrizantes. Talvez Rafael chegar aqui e falar que, meu Deus, aconteceu algo muito sobrenatural. Um portal se abriu na frente dele. E naquele portal ele teve a visão dos anjos marchando, ia trazer a vitória para ele. Cada anjo carregava uma chave e ia destravar. É isso que a igreja brasileira hoje quer. Elas não querem o evangelho da cruz, elas querem o evangelho de milagres. Elas não querem Deus, elas querem a bênção de Deus. Como que está cheio de gente assim hoje, irmãos, que se relacionam com o Senhor por aquilo que Ele pode dar, mas não por aquilo que Ele já deu, não por quem Ele é. E nós estamos perdendo, sabe, esse compromisso que a igreja de Éfeso não perdeu, né? E voltando só aqui ao versículo 2, ele diz, eu conheço as obras que você realiza. A igreja de Éfeso, ela não era uma igreja que tinha apenas doutrina. A gente está vendo também que ela se envolvia com a obra do Senhor. E que obra é essa? A gente falou aqui. É o desenvolvimento do reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, um exemplo, um culto. O que a gente faz nos nossos encontros é culto ao Senhor. A gente se reúne por uma mesma fé, por um mesmo Espírito, por um mesmo batismo, por um mesmo Senhor, para poder adorar esse Senhor, para poder agradecer esse Senhor. Mas a vida cristã, ela não está presa a isso daqui. Eu, particularmente, sério mesmo, como um pastor, como um teólogo, eu tenho uma grande preocupação quando a gente vai vendo esse crescimento do evangelho. Um exemplo, os cristãos, protestantes e evangélicos, estão comemorando com bandeira na mão. Ai, está faltando poucos anos, segundo o censo, para a gente passar os católicos. Que isso, irmãos? Que obra é essa? Jesus chamou a gente para poder concorrer com a obra do censo? E particularmente eu tenho uma preocupação. Que crescimento é esse? É através de que evangelho que a igreja brasileira está crescendo? Uma coisa eu falo com absoluta certeza, que não é através do evangelho de Jesus Cristo. É qualquer outro evangelho que está levando as igrejas a crescer. Qual é o evangelho que está sendo pregado? A gente vê hoje aí o cristão vivendo um misticismo. Um evangelho que pode se envolver com qualquer outro tipo de coisa. Eu posso ser evangélico, mas eu posso ter uma imagem idólatra e está tudo bem. Eu posso ser evangélico e posso acreditar nas forças, nos poderes místicos, eu posso acreditar no sal grosso, eu posso acreditar na vassoura ungida. Meu pai estava me contando aqui uma campanha que ele viu, que está aí recente agora, a meia R$1.000. Você paga R$1.000, tem a meia, tu bota a meia, e aonde você pisar com aquela meia, tu vai receber por herança. Aonde pisou a sola dos teus pés, tu vai receber como herança. É esse evangelho que está crescendo. É esse evangelho que está se multiplicando. E como nós falamos no início, irmãos, o evangelho, ele não está... Jesus não veio e entregou na mão de uma denominação, não. O evangelho só a Assembleia de Deus. Não, só os presbiterianos. Não, só os batistas. Não. O evangelho está disponível a todo crente fiel. Todo crente fiel é chamado a realizar a obra. E o que o Senhor falou, eu conheço as obras que você realiza. Falando para a igreja de Éfeso. Eles trabalhavam, sabe, irmãos, com labor. Eles se envolviam na obra do Senhor, sabe? A igreja de Éfeso, a gente já leu aqui, eles eram perseverantes na tribulação. Quando a chapa esquentava, eles permaneciam firmes ali no Senhor. E olha a quantidade, inclusive, a gente está caminhando para poder ir para o final da exposição dessa igreja. Inácio, calma aí, deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Tá. Sabe o que Inácio... Depois de certos anos da igreja de Éfeso, ele deu um apelido a ela também. Ele chamou a igreja de Éfeso de a porta dos mártires.
com relação à doutrina, a igreja de Éfeso não estava se dobrando. E por que a porta dos mártires? Quando esses começaram a ser levados a Roma para poder serem mortos de todas as maneiras que vocês sabem, né? Sendo colocados no Coliseu para as feras, para os leões e outros animais comerem, para poder serem incendiados, né? A gente viu que lá Roma, Nero, para poder matar cristãos, na época que ele atribuiu aos cristãos o incêndio lá de Roma, ele pegou os cristãos à noite, né? Colocou postes, criou postes, né? Colocava os cristãos lá em cima. O cristão era a lâmpada, ele começou a queimar cristão à noite, os cristãos ficavam lá queimando, passava algum produto nos cristãos para poder ficarem lá iluminando as cidades. E Inácio chamou a cidade de Éfeso como a porta dos mártires. Então, Jesus está elogiando isso nessa igreja. Ele está falando, vocês permaneceram firmes. Diante de tudo isso que se apresentou a vocês, vocês permaneceram firmes. Né? Vocês não esmoreceram quando eram perseguidos. E vamos só para a gente poder começar a pensar, para poder ir para a reta final, irmãos. Hoje, a igreja não está suportando sofrer por Jesus. E eu não estou falando que a gente tem que esperar chegar um político para poder prender a gente, levar a gente para ser queimado, não. A gente não está conseguindo suportar sofrimento no sentido de se manter leal, de se manter santo. As pessoas hoje, sabe por quê? 3 pilares da sociedade pós-moderna que nós vivemos hoje. 3 pilares: materialismo, consumismo e hedonismo. O hedonismo é prazer a qualquer custo. O consumismo, as pessoas, para se sentirem felizes, elas estão consumindo, inclusive comprando o que não precisa ser comprado. E materialismo, as pessoas hoje não estão conseguindo mais caminhar por fé. A gente está precisando daquilo que é material, daquilo que é palpável, sabe? E a gente está vendo que esses esquemas entraram dentro das igrejas. O púlpito se transformou num balcão, o evangelho num produto e os crentes em consumidores. Isso daqui é a anotação do reverendo Hernandes. E ele colocou assim, pastores com ares de súperes espirituais que já não aguentam mais ser questionados, estão acima do bem e do mal, estão acima dos outros e até da verdade. E isso é o que a gente precisa olhar. Se a igreja, irmão, é uma igreja que vive as escrituras, custe o que custar ela. Se é uma igreja que está amando a palavra de Deus, se é uma igreja que está perseverando pela palavra de Deus, se é uma igreja que está tomada pela palavra de Deus. Essa é uma igreja saudável, uma igreja que é tomada pela palavra de Deus. E aí, caminhando para a gente poder encerrar, versículo 4. A gente vai falar o 4, o 5 e o 7. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Irmãos, vamos fazer aqui uma ilustração, né? Tirando as crianças, todo mundo que está aqui é casado. Imagina que nós, maridos, as nossas esposas e pais e esposos dos seus maridos. Imagina que todos os dias os maridos sirvam as suas esposas. As esposas servindo aos seus maridos, sabe? Fazendo tudo aquilo que tem que ser feito para a família funcionar, para a casa funcionar, para o dia a dia funcionar. Mas agora imagina a gente, maridos, as nossas esposas fazendo isso tudo, mas deixaram de nos amar. Agora imagina vocês, esposas, os maridos de vocês fazendo isso tudo, servindo vocês como tem que servir, se dedicando a vocês como tem que se dedicar, mas deixaram de amar vocês. Deixaram de nos amar. Essa é a questão que Jesus está trazendo à igreja. E a gente sabe que aqui é para Éfeso, mas só que isso vale para todas as igrejas. É isso que Jesus está trazendo. Vocês, de repente, podem estar aí firmes na doutrina. Vocês estão aí firmes na doutrina. Vocês estão fazendo, dentro das possibilidades de vocês estão se mexendo. Vocês estão fazendo a obra do Senhor, vocês estão indo. Mas sabe o que ele está falando aqui para essa igreja? Eu tenho contra vocês o seguinte: vocês abandonaram o primeiro amor. E sabe o que isso significa? Esse abandono do primeiro amor? A gente está vindo aos cultos, mas a gente já não se deleita mais em Jesus. A gente já não se alegra mais com Deus. Isso está sendo só uma programação rotineira. Durante os dias da semana, a gente até lê a palavra, mas a gente já não se deleita mais em Jesus. A gente já lê mecanicamente. A gente lê por ler. A gente talvez nem ora, nem busca o Senhor. Ou talvez é só aquela oração, acabou. A gente está envolvido. Vamos andar aqui na rua para evangelizar. Vamos. Vamos fazer. Vamos.
Vamos, um exemplo. Mas já não tem mais deleite no Senhor, sabe? Tá fiel na palavra, tá fiel na obra, mas o amor foi substituído pelo zelo religioso. Sabe que muitas vezes pode só estar acontecendo? A gente é duro para defender as nossas convicções teológicas. A gente é duro para poder defender a nossa doutrina. Mas a gente já não se deleita mais no Senhor da palavra. A gente já não se deleita mais no Senhor da doutrina, sabe? E sabe o que Jesus está buscando de nós? Ele está buscando mais relacionamento do que trabalho para ele. A vida eterna é esta, que conheçam a ti e que conheçam a mim, né? E lembra que Jesus atacava os fariseus direto com relação a isso? Ele falava, vocês têm zelo pela palavra, mas vocês estão frios. A fé de vocês acabou. A fé, o amor de vocês por Deus acabou. Vocês estão mecânicos, sabe? Vocês são amantes de si mesmo. Vocês são narcisistas. Vocês amam aquilo que vocês produzem, vocês amam aquilo que vocês defendem. Mas perdeu todo o sentido, né? Toda a nossa teologia, quando ela não nos torna mais parecidos com o nosso Senhor, perdeu o sentido. A gente até professa que Ele é o Todo-Poderoso, canta louvores bíblicos, a gente faz orações bíblicas, mas talvez a gente já não tem mais prazer em Deus. A gente já não confia mais no que Ele nos fala. A gente já não está mais disposto a sacrificar aquilo que Ele diz que nós precisamos sacrificar. O Irseb diz que a igreja de Éfeso estava tão ocupada com a separação do mundo que ela esqueceu de adorar o Senhor. A igreja de Éfeso tinha identificado o mal doutrinário nos outros, mas não percebeu a frieza de si mesma. Ela estava boa em olhar tudo aquilo que estava acontecendo de ruim nos outros, mas ela perdeu a principal marca do cristianismo. E qual é a principal marca do cristianismo, irmãos? O amor. Por quê? Porque Deus é amor. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama, não conhece a Deus. Isso é o que a palavra do Senhor nos disse. Mas só que Jesus, ele traz uma oportunidade de recomeço. E a gente está caminhando aqui, para poder finalizar. Versículo 6. Versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu e arrependa-se. Volte à prática das primeiras obras. Irmãos, arrependimento não é emoção, é atitude. Dentro do arrependimento pode até não ter choro. Não necessariamente tem que ter choro dentro do arrependimento. Mas precisa ter uma decisão, precisa ter uma atitude. E aqui a gente está vendo o seguinte, não é uma lembrança do pecado, é uma lembrança de onde você caiu. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele lembrou onde ele caiu e ele lembrou do pai. Ele se arrependeu, porque ele retornou. Não foi apenas uma lembrança, é a diferença, é a diferença de Judas e Pedro. Judas teve um remorso, Pedro teve um arrependimento genuíno, né? E é o que o Senhor Jesus está dando essa oportunidade à igreja de Éfeso. Ele fala o seguinte, lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Ele está falando para Éfeso, conserta aquilo que há de ser consertado. Vocês perceberam que vocês se afastaram de mim? Vocês estão ativos em tudo, mas vocês se afastaram de mim. E eu peço que vocês retornem para esse lugar. Qual lugar? A prática das primeiras obras. A prática do amor ao Senhor sobre todas as coisas e do amor ao próximo. E ele continua. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe o que aconteceu, irmãos? Éfeso, que era conhecida como a Feira das Vaidades, a cidade de Éfeso já não existe mais. Hoje, quando você vai em Éfeso, só existe ruínas. E a igreja que estava em Éfeso, consequentemente, também já não existe mais. Tanto a cidade de Éfeso, quanto a igreja de Éfeso, já não existe mais. Por quê? Porque o Senhor falou para ela o seguinte, se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Por quê, irmãos? Um candelabro foi feito para poder ter luz. Um candelabro foi feito para poder brilhar. Um candelabro foi feito para poder levar luz às trevas. Éfeso já não fazia mais isso. E olha quantas igrejas que ficaram aí pela história, que paralisaram.
Quantas igrejas, a gente vai ver aqui no diagnóstico das outras, que estão assim, ó, mas já tiveram o seu candelabro removido, ó, há tempos. Irmãos, não é número. O que marca uma igreja não são números, é a fidelidade, é o amor dessa igreja ao seu Senhor. É o quanto essa igreja ama a glória de Deus através de Jesus Cristo. E indo por versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que é maravilhoso? João poderia, talvez, ou o Senhor falar aqui, ouça ao anjo, ouça ao líder. Não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E sabe quem está nos dizendo aqui? Sabe a informação de quem que nós temos que guardar aqui? É a informação que o Senhor está nos trazendo através do seu Espírito. Lembra que ele avisou? Eu vou enviar aqueles que vai ensinar vocês todas as coisas. Eu vou enviar aqueles que vai lembrar vocês de tudo, aquele que vai trazer poder para vocês. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, sabe quem é o vencedor? Diante de vários textos que a gente poderia trazer. João capítulo 15. Aquele que permanece em Cristo. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim vocês nada podem fazer. E quem é o vencedor? O vencedor é aquele que permanece na videira verdadeira. E como nós falamos aqui na pregação, darei o direito de se alimentar da árvore da vida. A gente pregou o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Esse é aquele que vai desfrutar de uma eternidade com Deus. Esse é o que vai poder se alimentar dele pela eternidade, por todos os anos. Esse é o vencedor. E ele diz que se encontra no paraíso de Deus. E sabe, irmãos, o livro de Apocalipse nos diz que o céu só é céu porque lá é a casa de Deus. Lá é o paraíso eterno do Senhor. Lá nós estaremos pela eternidade com aquele que é amor. E o livro de Apocalipse é esse livro. É esse livro que nos encoraja. Lembrando, quando que foi dado o livro de Apocalipse a João? Quando João estava exilado sozinho na ilha de Patmos. Uma ilha cheia de pedras, uma ilha, sabe, bem inóspita, principalmente naquela época. Quando o imperador romano era Domiciano, que foi um imperador que perseguiu com muita ferocidade a igreja de Cristo. E essa carta foi entregue a isso. Então é isso. A gente precisa... E o que eu acredito que fica para a gente aqui como uma maior lição? Nós somos a igreja que vai ser preferida a ser reconhecida no mundo, entre os homens, ou uma igreja que vai preferir ser reconhecida no céu diante de Deus? É para isso que nós precisamos nos posicionar. É para isso que nós estamos estudando a palavra e vamos nos dedicar até Jesus voltar ao ensino, à pregação, à exposição da palavra. Guardemos isso. Nós queremos ser a igreja que vai ser reconhecida pelos homens ou a igreja que vai ser reconhecida pelo Senhor no céu? E ele falou que não seria fácil. E hoje vai ser cada vez mais difícil. E daqui para frente vai ser cada vez mais difícil. Mas o que Apocalipse nos diz? Que ele já venceu. Que ele já derrotou todas essas coisas. Agora vai bastar a gente nós nos posicionarmos. Por quem? Por Cristo ou pelo mundo? Pelo Senhor ou pelo Senhor deste mundo? Amém, meus irmãos?